É preciso deixar claro também que, apesar das facilidades, quem quer emigrar, né, sair do seu país para um outro país, precisa ter muitos cuidados. Sim. Não dá para acreditar que é só pegar a malinha, botar 500 euros ou 500 dólares no bolso e que tudo está resolvido. Viver em outro país é difícil, longe da sua família, longe dos seus amigos, até você se adaptar, leva um tempo, arrumar um emprego decente, né? Não ser explorado, não cair naquelas armadilhas dos exploradores, né? Tem gente, infelizmente, que cai na mão de traficantes de seres humanos. Olha. Isso é mais comum do que a gente imagina. Aqui na Europa, nos Estados Unidos. Poxa, quando eu estava lá, eu fiz uma matéria enorme sobre tráfico de seres humanos. Era um problema seríssimo nos Estados Unidos. E aqui na Europa continua sendo. Então, é importante que as pessoas se planejem, juntem dinheiro, tenham a consciência de que não é o país dela. Aí a gente valoriza muito a questão da cidadania, né? O que é o valor da cidadania? Quando você está no seu país, você é cidadão, beleza, mas quando você vai para outro país, aí você vai, poxa, se eu tiver a cidadania desse tal país, aí você vai ver o que é essa cidadania, que direitos ela te dá, deveres, né? Direitos e deveres. Sim. Então, é importante que as pessoas se planejem. Não é um voo cego, né, Fábio? Exatamente, exatamente. Você falou uma coisa curiosa. O Brasil, né, quem tem a cidadania brasileira, como nós temos, você tem 27 estados para você poder escolher em qual você quer viver, né? Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Uhum. Só que quando você tem uma outra nacionalidade, por exemplo, a portuguesa, você tem mais 27 países. além da brasileira, vamos dizer, você tem mais 27 opções de países para poder viver na União Europeia. Então, é um senso de liberdade absurdo, né? Você tem uma capacidade de escolha. Você pode escolher muito mais, né? E Sim. uma abertura que a gente não tem noção, muitas vezes, do ganho cultural, intelectual, Sim. de saúde. Eu falo com as pessoas hoje, talvez um dos maiores ganhos que eu tenha de estar vivendo em Portugal é o fato de eu estar a 10 minutos de tudo. Eu estou sempre perto do que eu tenho que resolver. E eu Exatamente. fiz uma conta recente de quantas horas eu gastava só no trânsito no Brasil. Hoje a gente faz tudo a pé, né? Eu faço muita coisa a pé ou de transporte público. Olha, eu estou aqui há 2 anos e não dirigi, não peguei um carro. Olha isso. Eu faço tudo de transporte público. É incrível, entendeu? Eu acho maravilhoso. Você sai do metrô, por exemplo, eu moro em Almada, eu atravesso de barca, pego o metrô ou o trem, que é o comboio, né? Dependendo para o lado que eu vá da região aqui de Lisboa ou do entorno, e é tudo muito rápido. Não tem necessidade de você pegar carro, né? Fantástico. O meu dentista é na rua aqui de trás de casa. Eu vou a pé, supermercado, faço tudo a pé, tudo. Então, e fora a tranquilidade, isso é um ativo importante. Agora, de novo, né? Todo cuidado é pouco, tem que planejar, porque, de novo, não é fácil viver fora do seu país, longe dos seus amigos, da sua família. Sem dúvida, sem dúvida. Imagina você lá em 2001, lá falando lá da sua época em Nova York. Hoje, 2024, tecnologia, chamada de vídeo, WhatsApp. Sim, Imagina então sim. como é que era naquela época. E Você, a ficou todo distância. mundo desesperado, porque as torres caindo, eu lá no meio do tumulto, sem celular, ainda celular era recente, e as torres de comunicação, as principais torres de comunicação estavam em cima dos 2 prédios do World Trade Center. Sim. Então, como as torres caíram, as antenas de TV foram juntas, de celular foram juntas para o buraco, né? Então, o contato só foi restabelecido no final da tarde. É aí que eu consegui falar com o jornal, que a minha família conseguiu falar comigo, eu consegui tranquilizar. E foi numa entrevista que eu dei para a Globo News
que todo mundo soube que não tinha acontecido nada comigo, porque eu frequentava muito o World Trade Center, porque ali tinham vários bancos, corretoras, e eu sempre ia tomar café com um, com outro, com uma fonte. Até o Paulo Vieira da Cunha era do Lehman Brothers à época, que depois quebrou, né, no Quebrou em 2009, né? 2017, lá 18, o Lehman Brothers quebrou, mas o Paulo Vieira da Cunha era um dos diretores e era um economista que eu respeitava muito e que me ajudava muito quando eu estava nos Estados Unidos. E ele ficou sumido um tempo, e depois veio ser diretor do Banco Central, a gente se reencontrou em Brasília quando eu voltei. Cara, era uma loucura. Hoje não. Hoje o sistema de comunicação é muito mais ágil, mais fácil. Acho que a gente teria transmitido ao vivo a segunda caindo, porque eu vi a segunda torre cair, entendeu? Você sabe que a primeira torre que cai é a segunda a ser atingida, porque o avião pegou bem no meio. E a última, a segunda que cai é a primeira que é atingida. Eu cheguei a tempo lá de ver a segunda torre, a torre caindo. E foi uma loucura, uma loucura. Um negócio que eu nunca vou esquecer, infelizmente. Vi pessoas se jogando de cima do prédio lá, porque, cara, é uma loucura, nossa senhora. Aquilo ali, de fato, mudou. E é, assim, curioso, porque era logo na virada do milênio, né? A gente tinha aquela coisa ali esperando, o bug do milênio, como é que vai ser daqui para frente, uma insegurança sobre o futuro e, ao mesmo tempo, uma sensação, não, vamos viver mais em paz, e acontece logo isso em 2001. Mudou a humanidade, né? Mudou. Os padrões de aeroportos, mudou tudo, foi incrível. E eu acompanhei essa mudança, sobretudo de política externa dos Estados Unidos. Eu fui lá para cobrir as eleições, eu cheguei a ponto de cobrir as eleições do Bush, do primeiro mandato. Já havia sinais de mudança na política dos Estados Unidos. Depois do 11 de setembro mudou muito. Nossa, ficou bem complicado. Entendeu? E a gente agora estava tendo a saída das tropas, né? Estava tendo do Afeganistão. Olha quanto tempo depois as consequências ainda desse. Pois é. Eu entrevistei logo quando eles invadiram o Afeganistão, o presidente à época eleito, o Karzai, ele foi a Nova York e ele reuniu 10 jornalistas estrangeiros lá no Foreign Press Center, que era onde a gente se registrava para trabalhar. E aí, um dos jornais convidados foi o Correio Brasiliense. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Era, assim, uma tristeza, né? Qualquer invasão de um país, de território, né? Eu vejo o caso da Ucrânia, que mais de 2 anos de guerra, sem um final à vista. Agora a gente está acompanhando aqui outra guerra aqui nas franjas da Europa, que é a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Também não sei até quando isso vai. Guerra é muito triste, causa insegurança, muitas mortes que poderiam ser evitadas, é uma loucura. As mortes não tem justificativa nunca para isso. Hoje já estava a movimentação da China em relação a Taiwan. Exatamente. O mundo está complexo. O mundo está complexo. Os ataques lá do Irã a Israel, daqui a pouco morre o presidente do Irã. Olha que coisa. Tempos depois. Não estou acusando, óbvio, mas. Sim, lógico. Pode pensar tudo. E incrível que este é o ano com o maior número de eleições da história. Mais de 70 países este ano vão às urnas. Mais da metade da população no mundo vai votar esse ano, entendeu? E pensa a loucura aqui, ó. Você tem a Índia, que já é o país mais populoso do mundo, você tem eleições nos Estados Unidos, você tem as eleições aqui na Europa, dia 9 agora de junho, né, as eleições europeias, você tem eleições no Brasil municipais, tem eleições no México. Teve na Rússia, né? Teve na Rússia. Então, são países muito populosos. E muito. Então, e o que vai sair desse mundo? É um mundo complexo. Está tudo muito interligado. Você vê, ontem o Federal Reserve nos Estados Unidos
soltou o comunicado da última reunião dizendo que não vai reduzir os juros tão cedo, os juros lá. O que aconteceu? A Bolsa do Brasil derreteu e as pessoas não conseguem ver essa interligação. Por quê? Porque no mundo cheio de riscos, é melhor ficar nos Estados Unidos ganhando um pouco menos, mas ganhando um bom rendimento, do que correr o risco de ir para um país emergente como o Brasil. Mesmo que a perspectiva seja de ter um ganho maior, ele precifica ali o que ele acha, né? E a bolsa cai, por quê? Porque o investidor estrangeiro vai tirar dinheiro do Brasil para botar nos Estados Unidos. Está tudo muito interligado. E essas questões, essas tensões de guerra, mudança de parque industrial que estava na China, já começa um boicote, já começa a trazer de volta, o que estava em Taiwan já começa a ficar em risco, vamos trazer para o México, vamos talvez Brasil. A reglobalização, né? Energia, porque a gente teve uma guerra entre Rússia e Ucrânia, produtor de alimento e produtor de energia. Olha a confusão. Depois de uma pandemia. Olha isso. Meu Deus. Tempos então, difíceis. Tá difícil. E a gente está aqui, em Portugal, tentando sobreviver, pelo menos numa certa tranquilidade. Mas é um país que faz parte da União Europeia e, se precisar ir para uma guerra... Somos os mais longes da Ucrânia, da Rússia, né? Vamos dizer assim. Dentro da Europa, a gente é o mais longe da Rússia, vamos dizer assim. Pois é, e você vê a Europa se armando, essa discussão que está voltando aqui sobre a obrigatoriedade do serviço militar, vários países já estão voltando com isso, Portugal está discutindo isso, inclusive, se torna obrigatório ou não esse serviço militar de novo, porque vão ter que montar exércitos, né? Gastando 2%, 3% do PIB com armamentos, dinheiro que poderia estar indo para a saúde e para a educação, né? Exatamente.